Hoje o Vasco entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, uma partida duríssima em que o retrospecto não é nada favorável a nosso favor. Vamos lá. Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas. É um prazer recebê-los aqui para mais um vídeo de pré-jogo, né? Vamos falar aqui hoje de Vasco e Corinthians, Corinthians e Vasco. Então já chega deixando o like para fortalecer e já começar a recomendar esse vídeo para mais vascaínos. Caso esteja chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Vascaíno Júnior, aqui tem conteúdos diários sobre Vasco da Gama, tá? Clica em inscrever-se aí e para todos aí, se puder dar aquela moral e compartilhar, manda pro WhatsApp, pro Facebook, pro Telegram, aonde você quiser. Tá beleza, galera? Então hoje temos Corinthians e Vasco, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco vem de estreia vitoriosa contra o Santos, porém jogo duro também. E o Corinthians, com seus reservas, conseguiu arrancar um empate contra o bom time do Bahia. O que esperar desse jogo, né? O Vasco tem um retrospecto, daqui a pouco nós vamos falar melhor disso, muito desfavorável contra o Corinthians como visitante. Já são anos aí, né? Já podemos falar década, né? Que o Vasco não vence o Corinthians em São Paulo. E a atual também, né? A posição aqui, o Corinthians vem de título paulista, né? Jogou contra os reservas do Bahia lá, arrancou um empatezinho, né? Apesar de estar jogando com um jogador a mais ali no segundo tempo, mas jogando com os titulares, o time foi surpreendido pelo Huracan, né? Na estreia da Copa Sul-Americana, jogando em Itaquera, né? E o Huracan, time argentino. Então, o que a gente pode esperar desse time, né? Já o Vasco vem de uma boa vitória contra o Santos, só que vem de um jogo muito ruim contra o Melgar. Temos ali a altitude, que são coisas a pontuar, e a gente não sabe o quão isso afetou. A verdade é que o Carille deu uma recuada no time ali, realmente ele para mim, ele teve uma leitura muito equivocada do jogo, né? Eu não julgo a substituição. Se o Vasco tivesse ganhado o jogo, ninguém estaria falando nada, né? Falaria do desempenho, mas não estaria falando o tanto que o Carille errou. Porque, obviamente, né, quando estava 3-1 que ele resolveu fazer as substituições, com certeza ele estava pensando nesse jogo de hoje, ok? Mas a leitura não era para poupar. O Vasco em momento algum mandou no jogo contra o Melgar. Em momento algum o Vasco colocou a bola no chão e falou, ó, calma que o resultado é nosso, a gente vai... Não, o Vasco foi sufocado o tempo inteiro. Tal, e aí, possivelmente, né, pela baixa qualidade do time peruano, o Vasco fez o 3-1, né, que foram 3 bolas ali que os caras deram mole e o Vasco conseguiu fazer, né, bolas no alvo mesmo, que foi na direção do gol, só teve 3 do Vasco, as 3 que entraram, né, as outras finalizações, que eu acho que foi mais 3 ou 4 finalizações, foram fora do gol. Então, assim, difícil a gente saber, né, que se o Vasco ele vai voltar aqui e ele teve aquele resultado pífio por conta da altitude, então ele vai voltar aqui e vai fazer um bom jogo, né? O Corinthians é mais consistente, a gente sabe que vem jogando bem desde o ano passado, só que tem essas oscilações, como foi o do Huracan, que a gente pode pontuar. O que sabemos é que o Vasco, à exceção do David, né, que está se recuperando de uma LCA, está fora, né, só volta daqui 2 meses e o Vasco tem todo mundo à disposição. Podemos ter mudança no time, porém não é certeza. Mas a certeza é que nós temos que o Corinthians tem 2 desfalques, esses importantíssimos para o time, né? Que é o meio-campista Garro, meio campo ofensivo, né? Participa muito nos gols do Corinthians e o grande destaque é o goleiro Neneca, né? O Hugo Souza, um goleiro decisivo, goleiro que participa de lances como pegar pênaltis na final contra o Palmeiras, por exemplo, né? E não foi só uma vez, aconteceu isso em outras vezes. Um goleiro absolutamente decisivo para o Corinthians. Então, Corinthians continua sendo, na minha opinião, amplamente favorito e o Vasco ele tem que ter essa leitura. Falei, gente, vai jogar contra o Corinthians em Itaquera. Não é se acovardar, pelo contrário, é jogar bola, mas jogar com atenção.
entendeu? O Corinthians é muito perigoso jogando em seus domínios, e se o Vasco não tiver a sensibilidade, a leitura de como encarar o Corinthians, né? E eu espero que pelo menos o Carille saiba disso, porque foi criado lá, né? Começou pro futebol nessa função, jogando no Corinthians, que ele tem essa leitura e essa sensibilidade, tá bom? Então vamos ver aqui como é que vem aqui a tabela, né? Tivemos só uma rodada, gente, não tem muito o que analisar essa tabela, né? Nem acima, nem abaixo, nem tão acima, nem tão abaixo, né? A gente olha ali para Santos, Fluminense, Palmeiras, tudo lá embaixo. Não tem que olhar isso, porque é só um jogo. Mesma coisa, a gente não tem que olhar para o Vasco que está ali em terceiro. Foi só um jogo. Tá, então tem muita coisa para acontecer, né? Eu costumo analisar a tabela lá pela 10ª rodada, é onde a gente vai ter alguma expectativa de onde o time vai estar. Obviamente que se tu toma 3, 4 lapadas aqui agora, tu já fala, pô, danou-se. Mas tu também, se você vence 4 seguidas, você dá uma saída, né? Uma arrancada boa, tá bom? Então vamos lá. As escalações, olha lá, ó. Matheus Donelli, né, substituindo o Hugo Souza. Lateral direito, Mateuzinho. Na zaga, Félix Torres, Gustavo Henrique. Angileri, né, que vem aqui na esquerda, e aí tem um trio ali de volantes, né, que é o Ranielli, José Martins e o Carídio. Memphis Depay, né, jogando centralizado, Ángel Romero, que adora fazer gol no Vasco, ou Praga, e o Yuri Alberto. O Vasco, mesmo time, né? O Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, né? Garré, Nuno Moreira, ficou Felipe Coutinho centralizado e o nosso atacante Pablo Verrete. Tá? Podemos ter algumas alterações aí. Falaram muito que o Vasco poderia poupar jogadores. Sinceramente, cara, se poupar jogador aí, eu não vou entender não, porque eu já falei isso aqui algumas vezes. Se você for poupar porque o jogador está prestes a ter uma contusão, aí você não tem como brigar com a ciência, né? Falar, ó, esse cara aqui, se você não der para ele um descanso agora, ele vai se machucar. Porque, né, a fisiologia hoje permite que você tenha essa previsão aí, né? Que você analise ali o estado clínico geral do jogador e você vê fadiga, estresse, e aí é bom poupar. Tudo bem. Agora, simplesmente poupar por controle de carga, velho, vocês estão malucos, cara. Porque o Campeonato Brasileiro é a competição mais importante que a gente tem de todas. Eu falo até mais do que a Libertadores. Fala assim, pô, tá doido? Veja bem, gente. O Vasco, se não fosse os rebaixamentos, vamos supor que hoje o Vasco tenha o mesmo valor em dívidas, os mesmos jogadores, a situação hoje seja idêntica. Se a gente nunca tivesse caído, a nossa situação não era tão lastimável. O Vascaíno poderia sair, né, na rua com um pouco mais de olhar para cima, né, a autoestima. O próprio time, ele é traumatizado. Então, cara, jamais poupar no brasileiro antes de você ter a plena convicção, a certeza de que tu fará 45 pontos. Ano passado, a gente chegou numa pontuação alta, né? Alta que eu falo em virtude, né, em comparação e no olhar sobre a ótica do rebaixamento, que nos permitiu sim talvez poupar um jogador ou jogar um jogo mais relaxado, que foi isso que aconteceu. Quando o Vasco classificou para a semifinal da Copa do Brasil, pô, a gente fez jogo pife contra o São Paulo, né? Contra o quem mais? Contra o Fortaleza, contra o Botafogo. Foram uns jogos assim que tu fala, caramba, foi tudo tomou de 3. Esses jogos tudinho aí, mas não era aquele Vasco antes aguerrido, que não se entregava de jeito nenhum, vendia caro qualquer tipo de derrota ou qualquer tipo de empate, tá? Então, para mim, o brasileiro jamais você vai poupar no brasileiro. Você tem que garantir a sua estadia na Série A todo santo ano. Então, nada de poupar, ok? Mas o que tem aqui são mudanças táticas, tá? Pode sair o Paulinho e entrar o Tietê, pode sair o Garré e entrar o Ryan, tá bom? Tem até a notícia aqui, ó, Paulinho e Garré podem perder vaga no time titular no jogo do Corinthians, né? O Vasco treinou essa sexta-feira no CT do Palmeiras, em São Paulo, e encerrou a preparação para o duelo contra o Corinthians. Pô, o CT do Palmeiras, será que tem grama? A grama lá é natural? Porque hoje o jogo é natural, né? Às vezes é ruim tu treinar no sintético e jogar na grama natural. Vambora, né?
Sem novos desfalques. Falta o Fábio que ele pode repetir o time que estreou contra o Melgar, né? Empatou em 3-3, mas e a tendência é que ele faça isso, tá? Mas, né, Paulinho e Garré não vem assim agradando tanto. Entendeu? Então pode ser, mas aí é uma mudança tática, é pura especulativo. O Paulinho pode ser tanto pelo Jair quanto pelo Tietê. E o Garré pode ser pelo Ryan ou pelo Adson. Não acredito que o Adson entre jogando no jogo desse aí, não. Né? Tá voltando de lesão, pode ser que venha o Ryan, tá? Gosto do Garré, mas realmente ele não vem. Ele faz algum. Ele tem oscilações na partida. Né? Então talvez. Mas o Ryan também, cara, eu não gosto do Ryan na fase defensiva, sabe? Ele não é um cara que, jogando pelas beiradas, é agudo e nem tão defensivo. Né? É um cara que eu acho que ele é mais centralizado, mais de área. Mas enfim, né? Então isso aí é o que a gente pode trazer da escalação. A escalação, se nada mudar, a mesma dos últimos jogos aí, mas podendo ter ali, sair Paulinho. Paulinho, cara, eu começaria a revezar esses caras aí. Né? Porque insistir demais, o Paulinho tá errando alguns lances bobos demais. Tá? Agora, fora esses aí, o time é esse aí, meu titular é esse aí mesmo. Tá bom? Transmissão, galera. Hoje a transmissão é com o Galvão Bueno, ok? Estreando ali no Prime Video. Parece que além dele, acho que tá o Romário e tá o Luxemburgo, né? Então vale a pena conferir ali, né? Transmissão apenas pelo Prime Video. Imagens, apenas Prime Video. Então é fácil, né? Eu já assino há muitos anos, porque é barato, né? Pra assistir filme, essas coisas. Então, legal que o Prime também esteja trazendo isso. O Prime tá legal, viu? Tá trazendo NBA, já trouxe, né? A Copa do Brasil ano passado. Então vamos lá que o Prime que faça uma boa transmissão, né? Eu particularmente, tirando a parte política, a parte aí de Globo lixo e tudo mais, a transmissão da Globo ela é melhor, as imagens, né, a técnica, a tecnologia ali, é o que eu gosto. Mas torço para que o Prime Video faça um bom jogo aí. Beleza pura? A arbitragem, Laiá, hein? Essa CBF adora o Vasco, cara. Anderson Daronco, viu? Que passa despercebido, viu, Daronco? Vamos. Porque jogar contra o Corinthians em Itaquera já é certeza que vai ter algum roubinho. Vamos ver qual vai ser a criatividade desses caras hoje. É certeza. Vamos lá, assistente número 1, Lúcio Bierdorf, né? Assistente 2, Tiago Augusto Capsdiel, né? Trio é do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro do Pará, o Fernando Antônio Mendes de Sá Nascimento Filho. Isso é o nome, né? Fernando Antônio Mendes de Sá Nascimento Filho. Jesus. Na cabine do VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira e o AVAR. O que é isso? O AVAR, o assistente do VAR. Elton Nunes, né? Caramba, é a primeira vez que eu tenho um assistente do VAR aqui no nome aqui. Então, o trio do Rio Grande do Sul, o quarto árbitro é lá do Pará e a dupla do VAR de Santa Catarina. Vamos lá, vamos ver se que esses caras têm aí. Bom, como eu falei do retrospecto, gente, ele é muito desfavorável pra gente, ainda mais quando a gente tá jogando em São Paulo, tá? A última vitória vascaína sobre o Vasco, como visitante, aconteceu no dia 28 de novembro de 2007, no Pacaembu, né? Foi 1-0 o gol do Allan Kardec. Foi o 100º jogo, né, da história das duas equipes e o ano que o Corinthians foi rebaixado. Caramba, como eu queria voltar em 2007. Cara, em 2007 o Vasco, né, continuava com os 4 títulos brasileiros, mas o Palmeiras também. O São Paulo, ele iria se tornar pentacampeão, né? Por enquanto estava empatado também, né? Quem mais aí? O Atlético não era campeão da Libertadores, o Botafogo não era, o Fluminense não era, o Inter não era. Puxa vida, cara, o Vasco aqui em 2007 ainda era o Vasco que a gente tanto se acostumou, né, a ver. Tá? Então, o retrospecto é o seguinte: número de jogos são 127, vitórias do Vasco 36 empates e 55 do Corinthians, gente. Tá vendo? O retrospecto não é nada bom contra o Corinthians. Gols do Vasco 168, gols do Corinthians 192. O aproveitamento do Vasco é 38, do Corinthians 53%. Né, as maiores vitórias do Vasco foi 5-0 em 28 e 34. Do Corinthians teve um 5-0 em 95. Eu lembro desse jogo, viu? O Ricardo Rocha fez até um gol contra, né, em 95.
Tá, então é isso, gente. Deixa eu ver o que mais aqui. O jogo marca o reencontro de Lucas Piton e João Vitor, né, que foram revelados por Carille no Corinthians, né? Grandes porcaria de notícia, né? Tem nada a ver. Bom, gente, é isso. O jogo é daqui a pouco, logo mais às 18h30. Né? A gente vai voltar fazendo um pós-jogo, né? E a gente tem que torcer muito para as coisas derem muito certo para o Vasco hoje e muito erradas para o Corinthians. Tá? Fora isso, Corinthians é amplamente favorito. O time é atual campeão paulista, que é o campeonato estadual mais difícil do nosso Brasil. Tá bom? O campeonato mais complicado, né? Que tem muitos times ali que podem apresentar muitas dificuldades e o Corinthians ganhou, jogou de forma maiúscula contra o Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras, os dois jogos e se sagrou campeão com justiça. Né? Claro que ele vem de um recorte, ele tá vindo de uma derrota em Itaquera pro Huracan, não bateu nada bem, a torcida ficou muito pé da vida, tinha uma expectativa grande, né? Porque já tinha sido eliminado na Libertadores e agora na Copa Sul-Americana já começou ruim. Então, esperemos que tenha dado uma baixada de moral lá mesmo, né? Essa saída do Garré aí tenha impactado do Hugo Souza e que o Carille, cara, poxa, olha os erros que o Vasco comete e tenta coibi-los. Tá bom? Então, minha expectativa hoje não é boa. Eu acho que vou chutar um empate para não dizer uma derrota. Eu vou chutar aqui um 0-0, né? Que na boa, pelo retrospecto, pelo que o Carille apresenta, pelo que o Corinthians apresenta, 0-0 para mim é um ótimo resultado. Mas se o Vasco ganhar, também é uma promessa minha, é uma promessa que eu fiz. Se o Vasco vence hoje o Corinthians e Itaquera, eu esqueço tudo que o Carille fez de cagada para trás, tá bom? Juro por Deus, se o Carille vence hoje, o Vasco ganha, para mim o Carille, ele chegou no Vasco hoje. É daqui pra frente, beleza? Mas deixa nos comentários aqui, gente, o que você acha aqui, como é que vai ser o resultado? O Vasco vence, o Vasco perde, o Vasco empata? Qual o placar? Quem vai fazer os gols? Deixa no comentário aí, ajuda a fortalecer, beleza, galera? Então vamos lá, hoje é dia de Vasco, a gente volta, né, 20, 30 por ali, com um pós-jogo, analisando e, se Deus quiser, com uma boa notícia, tá bom? Tchau, tchau, galera.